O personagem mais injustiçado da obra de Naruto se chama Tobirama, segundo Hokage, e eu posso te provar. Acredita em mim? Não. Todo mundo sabe que Tobirama Senju nada mais é que um personagem do clã Senju, irmão de Hashirama Senju, o primeiro Hokage, consecutivamente o segundo Hokage da Vila da Folha, a.k.a. Konoha. E esse é um personagem muito importante na história da obra de Naruto e também para a comunidade da obra que adora o Tobirama, porém com algumas ressalvas. Por quê? Porque é atribuído ao nosso amado e querido Tobirama o fato dele ser um cara do mal, um cara preconceituoso, um cara que não gosta de outras pessoas, principalmente se tiverem um olhinho vermelho e se chamarem Uchiha. Aí ele vai querer passar o Vasco. Por quê? O Uchiha bom é o Uchiha morto, não é mesmo? Choveu na minha roça. Só que se eu te falar que tu caiu no efeito Mandela do Tobirama Senju, e o efeito Mandela nada mais é que uma falsa memória coletiva, algo que todo mundo acredita ser verdade, porém nunca aconteceu. E isso acontece na maior frase do Tobirama. Imagina no resto da história dele, porque a maior frase atribuída a ele é o Uchiha bom, é o Uchiha morto. Porém essa frase não existe na obra de Naruto. E na verdade essa fala vem de outra fala. Presta atenção, essa frase primeiramente apareceu num político, lá nos anos 80, que era o slogan dele. Esse político era conhecido como Sivuca. Depois essa frase aparece no Tropa de Elite 2, dita pelo Capitão Nascimento, e depois a comunidade dos animes cria esse meme, que essa frase é do Tobirama, mas ele não fala isso em momento algum na obra, bem pelo contrário, ele não odiava os Uchihas, criando assim um efeito Mandela em cima dessa frase, atribuindo ela ao Tobirama, que não é dele. Mas tu deve pensar o seguinte, o Tobirama não falou essa, mas com certeza falou outras piores, apesar de eu gostar dele, ele não dava pra passar o pano pro cara, né? Tá passando muito pano. Nananina não. Tobirama nunca teve frases de extrema maldade, onde as frases dele, por exemplo, eram: os Uchihas são naturalmente inclinados ao ódio. E isso não é uma mentira, ele tava falando uma verdade, um fato de que de fato os Uchihas têm uma inclinação a odiar por causa da maldição do ódio. Onde ele fala o seguinte: o clã Uchiha é movido por fortes emoções. Quando perdem alguém querido, esse amor se transforma em ódio, e esse ódio alimenta o Sharingan. Não fala nada de errado e em nenhum momento ele está sendo do mal aqui. É um fato. E fato não é preconceito. Outra frase do Tobirama, outro momento dele que a galera atribui a ódio, onde ele fala que criou a polícia militar para os Uchihas. E o contexto disso é mais ou menos assim: ele criou a polícia militar de Konoha para os Uchihas cuidarem com uma forma de confiança. Isso é o que era dito, porém isso não era verdade. Na prática era uma forma de tirar eles da vila, isolando os Uchihas e fazendo com que a vila se protegesse deles. Isso é verdade, ele criou a polícia militar da Vila da Folha para dar esse presente para os Uchihas, dar confiança a eles, deixar eles bem. Porém, o plano era que os Uchihas ficassem calminhos, quietinhos, num cantinho e não incomodassem ninguém. Isso é ruim? Obviamente para os Uchihas era ruim, porém isso não foi uma maldade dele, essa foi a forma que ele achou de enfrentar aquele problema que os Uchihas eram. O que a gente tem que lembrar é que o Tobirama via os Uchihas como inimigos a vida inteira. Ele nasceu e cresceu perdendo pessoas da vida dele, do clã dele, para os Uchihas, já que ele nasceu na Era dos Estados Combatentes. Era essa que os clãs se enfrentavam. E os Uchihas e os Senjus eram os maiores clãs da época, clãs esses que eram contratados por outros clãs para lutarem as suas próprias guerras, ou seja, clã do Joãozinho, o clã da Mariazinha, entravam em conflito um com o outro, contratavam clã Senju e clã Uchiha para ajudar eles na guerra, ou para lutar a guerra por eles. E com isso, tanto os Uchihas quanto os Senju perderam muitos membros. E isso obviamente cria o quê? Ciclo de ódio. Obviamente o Tobirama tinha no coração dele muito ódio e muita dor, já que ele não era como Hashirama, alguém que perdoava tudo. Hashirama perdoou a morte do irmão dele e de todas as pessoas que ele conhecia para se unir com outras pessoas. Era diferente, ele era um pacifista que amava todo mundo. Obviamente errou também demais. A questão é que por ele ser bonitão, alegre, feliz, obviamente ele nunca vai sofrer os hates que o Tobirama sofreria, porque o Tobirama não era assim. Ele não conseguia ver os Uchihas como alguém que dava para confiar 100%. Por quê? Porque ele nasceu e viveu tendo que lutar com os Uchihas e sofrer por causa de Uchihas. Mas lembrando, os Uchihas também sofreram por causa do Senju. Era um jogo duplo, mas como a gente está falando do nosso amado querido Tobirama, na cabeça dele, dificilmente ele poderia confiar no Uchiha. Mas como Hokage, ele deveria criar alguma forma de fazer com que os Uchihas participassem da vila, porque a vila era um plano de amor, um plano de união. Ele queria que aquilo desse certo. Para isso, ele precisava trazer os Uchihas para perto, porém não para muito perto, já que ele não confiava tanto, criou assim a Polícia Militar de Konoha. Outra coisa que os fãs falam, que é um erro dele, foi ter criado jutsus proibidos
perigosíssimos, onde muitos dizem que Tobirama era um gênio. Por ser um gênio e saber criar jutsu e ser um Hokage, ele deveria ter consciência de que os jutsus deles cairiam em mãos erradas. Onde os jutsus mais famosos que ele criou, que foram usados contra a Vila da Folha, foi o Edo Tensei, jutsu de espaço-tempo e técnicas de selamento e espionagem. E o maior problema que tá no Edo Tensei que mexe com os mortos, onde muitos dizem que pelo fato dele usar o Edo Tensei e mexer com os mortos, ele cometeu um crime muito grave. E sim, é verdade que mexer com os mortos não é uma coisa muito legal, a questão é que é uma técnica de luta, de combate. Se a gente for pensar dessa forma, todas as técnicas do mundo de Naruto são algo errado e algo que não pode ser feito, pois é uma técnica pensada para eliminar outras pessoas. Claro que o Edo Tensei é um pouquinho mais obscuro por mexer nessa questão dos mortos, mas Tobirama não se mostrava um adepto muito grande dessa técnica. E esse fato das técnicas do Tobirama serem usadas contra a Vila da Folha, isso não quer dizer nada, pois toda técnica pode ser usada contra a Vila da Folha. E obviamente ele nunca saberia que as técnicas dele iam cair em mãos erradas ou mãos boas. Ele criou para proteger a Vila da Folha. O que importa não é o que aconteceu depois da morte dele, pois ele não tem controle disso. E sim, o motivo dele ter criado as técnicas foi para proteger pessoas inocentes. Mas o Edo Tensei tem um ponto sim muito cruel. Por quê? Lembre do que é necessário para fazer o Edo Tensei. Precisa do DNA da pessoa que ele quer reviver, um conhecimento avançado de Fuinjutsu, que nada mais é que técnica de selamento, e um corpo vivo como recipiente para fazer a pessoa voltar à vida, como se fosse um sacrifício. Ou seja, essa parte realmente não tem conversa. E esse que é o ponto-chave do Tobirama, talvez o pior problema dele até agora. E de fato viola a vida de outra pessoa para trazer a Tensei, tanto que ele não usava essa técnica de forma ampla, como a gente viu o Orochimaru fazendo, por exemplo. Mas mesmo assim, a forma de criação dessa técnica provavelmente envolveu muitos corpinhos vivos. E a questão era, onde que ele pegou esses sacrifícios? Quem foram usados como sacrifício para fazer os testes? Porque precisa de teste, não é mesmo? Então isso realmente não tem conversa. É uma coisa que realmente é mais pesada. Outra frase do Tobirama que a galera fala assim, mano, esse cara é do mal demais, ele odeia o Uchiha, é o seguinte: se o Uchiha for contra a Vila da Folha, eu o eliminarei. E essa cena foi dita no mangá, quando eles são trazidos de volta no Edo Tensei através do Orochimaru para participar da guerra. Mas quem pediu pro Orochimaru trazer eles foi o Sasuke. E assim que ele vê o Sasuke, ele fala essa frase, falando: se um Uchiha for contra a Vila da Folha, eu vou passar ele. A Vila da Folha é mais importante. E esse pensamento, mano, não é um pensamento errado dentro do mundo de Naruto, porque todos os Hokages e todo mundo que ama a Vila da Folha pensava da mesma forma. Se fizerem mal pra vila, eu vou passar. Claro que o Tobirama foi mais extremo aqui e não pensava muito nas consequências, mas a questão é que o Sasuke estava indo pro mesmo caminho e o Danzo tinha a mesma forma de pensar. Se faz mal, a gente elimina. Não pensa muito. Tá fazendo mal pro inocente, porra. Não tem culpa. Só que é que tá um ponto interessante. A galera fala mal do Hiruzen, o terceiro Hokage, por não ter sido da maneira com que o Tobirama foi. A galera critica ele por ter sido mole demais. Ele foi mole demais e assim os Uchihas foram eliminados. Mano, se ele fosse mais firme, ele faria a mesma coisa que o Danzo fez. A firmeza fez isso. Porque lembre muito bem, os Uchihas não queriam paz, eles queriam guerra. Então uma pessoa que quer brigar, tu não vai convencer ela. Hiruzen tentou, Tobirama não tentaria, ele passaria os caras, essa é a diferença. Hiruzen era amoroso como o nosso amado e querido primeiro Hokage, e aí sim ele fez o erro de tentar amar demais, e com esse amor demais os Uchihas acabaram se ferrando do mesmo jeito. O caminho dos Uchihas, a princípio era só um, né? Ou eles causavam uma guerra na Vila da Folha e eliminavam muita gente inocente, ou simplesmente eles eram eliminados e os inocentes não sofreriam com isso. Essa era a forma de pensar do Danzo, que é quase a mesma forma de pensar do Tobirama. E o que tu acha disso? Acha certo ou acha errado? Diga nos comentários. Outro ponto do Tobirama que a galera fala que era ódio com os Uchihas é o fato de que ele fala o seguinte: se tiver que fazer uma escolha entre o Sasuke e a Vila da Folha, eu escolho a Vila da Folha. O Sasuke é o passe na hora. E muita gente atribui a maldade nessa frase no quê? Que o Tobirama não vê valor num ninja só. Ele só vê valor na questão política da coisa. E isso é uma mentira desgraçada. Porque, mano, ele tá sendo pragmático e agindo de uma maneira que é o seguinte: eu prefiro passar um cara que quer fazer mal do que ter a chance de ter vários inocentes sofrendo por causa desse arrombado que quer fazer um mal pra Vila da Folha. Porra, é simples de entender, não tem nada político aqui. Ele tá pensando no bem de 1000 pessoas trocando por um do mal. Tu acha que isso é errado? Diga nos comentários. Atenção, freguesia, calma aí. É o carro da rua passando no teu ovo para pedir para que o senhor se inscreva no canal para que a gente possa bater 225 mil inscritos até o Natal. Ho, ho, ho. Ajude a gente aí e também dá like e hype o vídeo para apoiar a gente aqui a continuar o trabalho para vocês. Muito obrigado. Uma outra coisa do Tobirama que a galera pegou ainda mais ranço com ele é o fato de ele ter sido ignorante com o Minato, meio que desprezando o Minato. Quem é esse moleque e tal, não sei o que.
que era o jeito dele. Mas, por causa do Voice Maker, a coisa ficou pior ainda. E esse desprezo ao Minato nada mais era que ele mostrando que as gerações posteriores estavam muito fracas, estavam agindo muito mole, tem que agir de forma firme e dura. E muita gente diz que ele pensou isso porque o Minato se eliminou para salvar a Vila da Folha. A questão é que o Tobirama fez a mesma coisa, não tem nada de verdade nisso. O Tobirama agiu exatamente como o Minato, ele se eliminou, se mandou pro Vasco para salvar a equipe dele, subir uma equipe muito menor. E nessa equipe tinha o Uchiha. Kagami Uchiha estava nessa equipe e era membro da equipe dele. Ou seja, ele não tinha ódio dos Uchihas. Ele só tinha receio que os Uchihas pudessem fazer mal, porque os caras tinham uma ascensão, uma maldade. E o Tobirama se sacrifica para salvar o time dele, lutando contra os irmãos Ouro e Prata e toda a equipe deles, que era uma equipe de ninjas de elite, mais de 20 ninjas de elite, e nomeia Hiruzen como seu sucessor. E aí que tá um ponto, ele nomeia o Hiruzen e não Danzou como sucessor dele. Por quê? Porque o Hiruzen era amoroso, tinha amor pela Vila da Folha. E ele queria alguém que amasse a Vila da Folha para substituir ele. Ele poderia muito bem escolher o Danzou, que pensava, como a galera fala, igual ele, que ia ser pragmático, direto, ia passar os Uchiha tudo. Não, ele escolhe Hiruzen. Hiruzen, tu é o próximo. Tu ama a Vila da Folha. Tu é um cara do bem. A Vila da Folha precisa de ti. E ele manda o cara ser Hokage e vai pro Vasco. Exatamente como o Minato faz, se vasqueia para salvar a vida dos inocentes. E o engraçado é que quem tava atacando a Vila da Folha era um Uchiha, né? Mano do céu. Mas e vendo tudo isso, tu acha que o Tobirama era um cara do mal? Era um cara maligno? Diga nos comentários.